Você já parou para pensar qual é o motor da humanidade? O que de fato faz todos nós progredirmos, seja como indivíduo ou como raça humana? Neste vídeo você vai descobrir o que está por trás de toda a evolução. Para entender o princípio da evolução humana, devemos primeiro compreender o que são necessidade, desejo e a diferença entre eles. O significado etimológico de necessidade é a característica ou particularidade daquilo que é essencial, imprescindível para a realização de algo, assim como o oxigênio é essencial para que haja fogo, por exemplo. Podemos então classificar como necessário aquilo que é crucial para a existência. Desejo, por sua vez, é a aspiração de conquistar ou conseguir alguma coisa, a cobiça, o impulso que te leva à vontade e ao sentimento do querer. Logo, podemos deduzir que nem sempre o que desejamos é o que de fato necessitamos, assim como aquilo que por certo se necessita nem sempre está na mira das nossas vontades, embora ambos resultem na satisfação. Sobre isso, um conceito muito famoso foi criado pelo psicólogo americano Abraham Maslow no século XX, a famosa pirâmide de Maslow, muito estudada em áreas como administração, psicologia e pedagogia, que define uma série de 5 necessidades do ser, começando pela mais básica, a necessidade fisiológica, voltada totalmente para a sobrevivência, como se alimentar, dormir, respirar, beber água, fazer sexo e etc. Se não suprirmos tais necessidades, consequentemente colocamos nossa própria vida ou até mesmo a existência da espécie em risco. A segunda camada é a necessidade da segurança, relacionada à autopreservação. Nela, após atender uma demanda mais urgente da primeira camada, envolve a estabilidade básica que o ser humano anseia possuir, proteção física, equilíbrio na saúde e comparência de recursos materiais básicos. No nível acima encontramos a camada social. Esta é a tênue linha onde algumas teorias filosóficas e psicológicas acabam discordando sobre ser realmente uma necessidade ou se pode ser considerado apenas um desejo. Aqui encontramos a relação direta com nossos vínculos sociais, tais quais amizade, família, amor, senso de pertencimento e aceitação social. Para finalizar, os 2 mais altos níveis da famigerada pirâmide de Maslow são a estima e a autorrealização, ocupando respectivamente a segunda e a primeira posição. Na estima é considerado que o indivíduo necessita ou tem o desejo de se sentir competente e respeitado, sendo valorizado e reconhecido. A autorrealização, por sua vez, é focada em superar desafios após todas as outras camadas já terem sido amparadas, atingindo o patamar mais próximo das amplas percepções que temos sobre independência, quando o indivíduo cria cada vez mais autonomia decisória, procura resolver problemas, atuar com aquilo que deseja, ajudar terceiros, entre outras coisas. Então percebemos que nos estudos de Maslow, nem tudo é de fato necessário num sentido ontológico, se transformando, portanto, em desejos. Ora, por ser fundamental à existência, podemos resumir que necessidade é algo inerente a todo ser humano, e mais ainda, há aquelas necessidades tão básicas e imprescindíveis que abrangem todas as espécies. Os desejos, por outro lado, são peculiares de cada indivíduo, já que evidentemente possuímos vontades, opiniões, anseios e interesses diferentes uns dos outros. Mas o que é o desejo na visão dos pensadores e pesquisadores? Vejamos. Através de experimentos, a neurociência provou a existência de um neurotransmissor chamado dopamina, que, entre outras coisas, aumenta a motivação pela busca e o poder de incentivo para as coisas que são agradáveis a cada indivíduo, o que gera a sensação de prazer e, portanto,
produzindo o desejo pelo causador daquela êxtase. Imagine-se que num dia qualquer você está num restaurante e já tenha almoçado, suprindo uma de suas necessidades básicas, que é comer. Mesmo estando completamente saciado, um dos funcionários do restaurante te oferece uma pequena amostra grátis do seu doce predileto como sobremesa, aquela fração miúda, apenas para aguçar a sua vontade. Então, não só pelo princípio da reciprocidade descrito por Cialdini, mas também pela dopamina liberada em seu cérebro na busca de se deleitar ainda mais com aquele doce, é muito provável que você comprará uma embalagem completa, ou pelo menos ficará no desejo de fazê-lo. Desde Platão, o desejo sempre foi visto como um mover-se em direção a alguma coisa, como uma ponte entre o que somos e o que queremos ser, ou entre o que não temos e o que queremos ter, como na busca de algo que nos completa. Seu discípulo, Aristóteles, afirmava algo semelhante, declarando que o desejo é uma atividade ou um movimento da alma rumo a algo que falta ou objeto que se quer. Sob o olhar psicanalítico, Freud dizia que o desejo tem duas dimensões. A primeira parecida com o pensamento dos filósofos antigos, descrevendo como aquilo que nos movimenta a algo que foi eleito como objeto de desejo, como para muitos é a casa própria ou o carro do ano, por exemplo. Já a segunda dimensão é a volta da experiência que um dia se formou, tal qual a intenção de retornar ao parque de diversões visitado nas férias anteriores, ansiando por reviver aquela saborosa adrenalina anteriormente experimentada em algum momento. Todavia, agora você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com o princípio da evolução humana? Ora, por acaso não somos nós que, ante uma necessidade, buscamos por uma maneira de preenchê-la? Não somos nós que, ante um desejo, exploramos as possibilidades a fim de satisfazê-lo? Caçamos respostas para a solução dos problemas, investigando, pesquisando, averiguando, tudo para mitigar a ausência, a carência, as curiosidades e as dificuldades da vida, movendo-nos lentamente ao aprimoramento e otimização. Ao longo da história, perguntas deliberadas da humanidade e a busca por explicações nos levaram a um caminho sem volta, a transformação constante, seja na filosofia, na ciência, no misticismo, conduzindo descobertas incríveis na área da biologia, química, geografia, tecnologia, história, astronomia, entre outras imensuráveis áreas que, portanto, possibilitaram a criação de facilidades e resolução de problemas como nunca antes. Embora tenhamos suprido muitas necessidades, criamos outras, preenchemos nossos desejos e depois concebemos outros ainda maiores, contornamos as adversidades e esbarramos em novas, como se estivéssemos inseridos num loop infinito de mudança, transformação e expansão, cujo combustível elementar da natureza humana seja nada mais e nada menos do que a dúvida. Para compreender melhor isso, recorremos à doutrina filosófica do ceticismo, despertada por volta de 300 anos antes de Cristo, pelo filósofo grego Pirro de Elis, o qual afirmava a incapacidade humana de chegar a uma verdade pronta e definitiva, levando a um constante estado de dúvida e a invariável predisposição para a incredulidade. O pensamento cético não acredita em muitas coisas que depositamos legitimidade, como dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos, questionando até mesmo uma hipótese ou tese científica, negando de maneira veemente a existência da verdade absoluta ou do conhecimento absoluto. Possuir, entretanto, um pensamento cético nos ajuda a pensar de maneira mais autônoma, não acreditando em tudo aquilo que nos dizem e até mesmo em tudo aquilo que nos ensinam. As diferentes culturas ao redor do mundo estão recheadas de métodos prontos, como uma linha de produção de conhecimento, informações, costumes, padrões e comportamentos sobre os quais se acreditam ser inquestionáveis, levando-nos a difundi-las para as próximas gerações e perpetuando uma linha de pensamento singular como se fosse única. O grande problema é que geralmente ignoramos raciocínios diferentes dos quais já conhecemos. Julgamos inconcebível que haja outro caminho e procuramos extirpar, com todas as forças, quaisquer atitudes e pensamentos diferentes do já pré-determinado como aceitável. Em muitos casos,
aqui começa o preconceito de diferentes maneiras e se encaixa uma ampla discussão sobre moral e ética que vale a pena deixar para outro vídeo. Ainda assim, um exemplo de que é completamente normal e até mesmo aconselhável pensar por si mesmo é que ao longo da história podemos observar diversos filósofos, cientistas e psicólogos de diferentes correntes se opondo entre si. O pensamento cético não serve somente para se proteger do charlatanismo e da manipulação daqueles que querem se aproveitar da nossa ingenuidade e falta de conhecimento, mas em muito nos auxilia a busca da evolução tecnológica, mística e científica. Mas cuidado, o verdadeiro pensamento cético também propõe a reflexão sobre seus próprios pensamentos, levando em conta que você também pode estar equivocado, promovendo assim uma flexibilidade de mudança das suas ideias. Como dizia Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Nos primórdios da raça humana, quando ainda não havia se desenvolvido a metodologia científica, as dúvidas eram respondidas com base no misticismo e prevalecia sobre a sociedade o pensamento esotérico, pois era preciso de alguma forma encontrar respostas para as questões existenciais. Desde a mais remota idade histórica, o homem tem apresentado comportamentos que revelam sua curiosidade e o entendimento da ordenação da vida. A exemplo disso, temos as magníficas pesquisas astronômicas promovidas pelos mesopotâmios e egípcios, além da invenção da escrita, do calendário e dos números. Portanto, podemos constatar que o interesse pelo oculto e misterioso foi desde o princípio o motor propulsor para descobertas e progresso do homem. Pitágoras, o famoso matemático e filósofo grego, também foi um tipo de mestre espiritual, criador do movimento pitagórico. Incentivou o surgimento de uma pequena sociedade secreta que estava preocupada em investigar as origens e a ordenação do universo, sem excluir a existência das divindades. A diferença ímpar entre essa comunidade de entusiastas herméticos e dos religiosos politeístas da época era justamente que a primeira se propunha a esse estudo divino, dos seus enigmas e funcionalidades. Já a religião estatal simplesmente se conformava com as explicações para os acontecimentos e o arranjo da natureza como vontades divinas. Os estudos promovidos por Pitágoras e seus iniciados formou o que século mais tarde chamaríamos de ciência. Uma das maiores contribuições dos pitagóricos foi a sistematização dos estudos em torno dos números. Eles consideravam os números como sagrados e ordenadores do universo, colocando-os como ferramentas utilizadas para a criação e manutenção do cosmos. Os mesmos analisaram, entre outras coisas, a relação harmônica entre a matemática e a música. Para eles, a música estava intrinsecamente ligada ao apaziguamento da alma humana, sendo por meio dela que os homens tinham seus corações acalmados e restituídos pelas divindades. A partir desse ponto, com os pré-socráticos, nasceram os primeiros pensamentos científicos, com os chamados filósofos da natureza, evoluindo cada vez mais ao longo das eras, até chegarmos no que hoje conhecemos como tecnologia. Mesmo as invenções e inovações mais notáveis e relevantes da história não surgiram subitamente como as concebemos atualmente. Passamos por um avanço progressivo, contando com a contribuição de inúmeras pessoas que imortalizaram seus nomes graças às suas descobertas, oriundas, obviamente, da curiosidade, da necessidade de resolver determinado problema ou do desejo de aprimorar algo já existente. Para você assistir um simples vídeo no YouTube, a cronologia começa há quase 400 anos. Otto von Guericke construiu na Alemanha a primeira máquina eletrostática da história com enxofre em atrito com terra seca em 1650. A eletricidade avançou no século XVIII com Benjamin Franklin e seus perigosos experimentos com raios, passando pelos italianos Luigi Galvani e posteriormente Alessandro Volta, que descobriram as conexões elétricas utilizadas pelo sistema nervoso do corpo. Foi nessa época, em 1800, que surgiu a primeira pilha voltaica. Se você acha que para por aí, está redondamente enganado.
Algumas décadas depois, dessa vez no Reino Unido, Michel Faraday criou o primeiro aparelho funcional que transformava energia mecânica em elétrica, mesma época que o também britânico Humphry Davy criou a lâmpada de ar, utilizando a eletricidade para esquentar um pedaço de metal, gerando brilho. Só então, em 1879, o americano Thomas Edison utilizou todo este conhecimento para ser o pioneiro da energia contínua, criando a primeira lâmpada incandescente da história. Seu aluno, o também americano Nikola Tesla, aprimorou inventando a corrente alternada, que possibilitou o transporte da energia em longas distâncias, como a utilizamos até os dias de hoje. Já cansou? Depois de tudo isso, eu poderia dizer todos os nomes que utilizaram a energia elétrica para criar o primeiro computador até a sua evolução ao laptop, as contribuições para a invenção da internet, o surgimento do Wi-Fi, o desenvolvimento da programação, até finalmente chegarmos em Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, que jamais teriam criado a plataforma chamada YouTube sem que houvesse antes a contribuição desses seres humanos curiosos ao redor do mundo em diferentes épocas, todos sedentos por respostas, movidos pela necessidade e pelo desejo, que por sua vez apoiaram na dúvida de como fazer. Então, como vimos, desde os primórdios nós procuramos soluções, explicações, conclusões a cada incógnita que deciframos, instigados pelo desejo, pela necessidade, encontramos outra e outra, infinitamente sem parar, em todas as áreas e campos do conhecimento, evoluindo, aprendendo, e a mesma incerteza e perplexidade que por ora nos preserva, ainda nos mostra o quão limitados somos, a ponto de não conseguirmos resolver nem um bilionésimo de trilionésimo dos mistérios do quebra-cabeça da vida. Ainda assim, pergunte, seja curioso, sempre questione, deixe a sua mente aflorar o desejo pela dúvida, pois no ímpeto de sua alma sempre haverá necessidade por respostas. Por isso lembre-se, o princípio de qualquer progresso e evolução humana começa com um simples ponto de interrogação. Meu nome é Henry Harris e se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha com seus amigos e deixe o seu comentário aí embaixo. Até a próxima!